Mas vamos lá, então, até aqui alguma dúvida? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de emergência, tá? É, eu sou certificado pela Sociedade Latino-Americana de Emergência e Cuidados Intensivos e ABC de Trauma, tá? Fiz especialização na parte de medicina intensiva, fiz um internship fora do país na parte de emergências e há 4 anos atrás, que nem eu falei para vocês, eu construí a Animal Care e a Animal Care foi uma ideologia, um modelo de negócio que eu tinha para poder prestar suporte ao paciente grave e hoje ela está aí, uma das empresas que, que é mais bem consolidada e vista dentro do mercado de Curitiba, não só pelo pioneirismo dela, né, mas porque a gente constrói isso com muito carinho e faz esses programas servem justamente para que o atendimento e a qualidade faça jus àquela ideologia inicial, né, que começou há 4 anos atrás, né? Mas ela levou muito tempo, eu sempre falo isso para as pessoas. Durante 2 anos dessa empresa, eu pensei todos os dias em desistir dela, né? E hoje ela me mostra que valeu a pena continuar. E o que eu mais fico feliz e o que eu mais falo que uma empresa, ou qualquer gestor, ou qualquer empresário, ele só consegue ter resultado com uma empresa positiva a partir do momento que ele tem uma equipe muito bem alinhada, muito bem posicionada, né? Que se relaciona muito bem, que tem o mesmo objetivo, o mesmo propósito, que quer crescer, que quer explodir dentro do mercado, tá? E acho que falar de emergência é falar um pouquinho. Eu sei que talvez vocês estejam um pouquinho carecas de saber. Deixa eu só ver se entrou alguém aqui, gente. Um pouquinho. A Isa. Oi, Isa, seja bem-vinda. E eu acho que tudo começa na emergência, tudo tem uma origem, tá, pessoal? E isso começa na emergência. Quando a gente entende bem a parte emergencial, o que é um conceito de emergência, vocês vão ver que isso vai ajudar vocês a clarear, trazer mais clareza dentro de todos os processos de abordagem que a gente faz. Por que eu vou falar de emergência? Vocês não fazem prova de volume, vocês estão vendo, né, a gente fazer dentro dos regimes de internação UTI provas de volume, né? O pessoal que trabalha aqui na MyPed, que faz atendimento pré-hospitalar, de urgência e emergência também, está dentro da ambulância com paciente em instabilidade hemodinâmica, ele vai fazer uma prova de volume, ele precisa saber essa parte emergencial, né, para conseguir abordar e justamente controlar um período que é muito, muito crítico no paciente. É aquele momento que a gente chama de golden hour, né, ou aquele momento em que a gente consegue fazer alguma abordagem para tirar o paciente da pré-morte, digamos assim, né? Ou do óbito iminente. Quanto mais tempo eu levo para abordar um paciente, identificar a gravidade de um paciente, mais tempo eu vou manter ele internado, ou mais tempo, ele vai levar mais tempo de recuperação, ou muitas vezes vai ter mais disfunções orgânicas. Então, esse é um dos momentos mais importantes. E eu sempre falo isso, o reconhecimento precoce, gente, é tudo. Quando vocês fazem a monitoração do paciente, e vocês trabalham com algumas metas de correção, né? E vocês pegam valores de referências fora daquele intervalo, a gente vai falar muito sobre conceitos de SIRS, de sepse, sobre critérios de gravidade para identificar o paciente grave mesmo, né? Mas é aquilo que vocês fazem, olha como é importante, é o reconhecimento precoce. Vocês vão atuar muito melhor nessa hora de ouro. Eu não estou falando aqui só do paciente que está entrando no ambiente intra-hospitalar, estou falando do paciente que já está internado e pode se tornar uma urgência e emergência, né? E essa hora de ouro ela é fundamental para que a gente consiga manter o atendimento, não só com a qualidade de atendimento, mas ao mesmo tempo também recuperar esse paciente mais rápido. E essa abordagem ela não pode ser banalizada, né? As referências que vocês têm, elas não podem ser, de certa forma, deixada de lado ou passar desapercebido, né? Esse é um dos pontos mais importantes. Então, essa hora de ouro é aquilo que realmente, é aquilo que vocês identificam de forma precoce e a forma como vocês abordam é o que vai fazer todo sentido e diferença, né, na evolução do paciente. Então, não está relacionado, né, com uma hora específica. Não é, eu tenho 1 hora para abordar esse paciente. Eu acho que esse conceito ele traz mais um entendimento para a gente, para dizer assim, se você viu algo errado, haja o quanto antes, não deixe isso de lado, né? Hoje nos sistemas de saúde, eu não posso falar aqui porque isso vai ficar gravado e depois vai online, né? Mas nos sistemas de saúde nem sempre isso é feito de forma efetiva, tanto é que a gente vê padrões de sistemas de saúde diferentes, né? Justamente pela visão, pela forma como aquilo é realizado, tá certo? Então, hora de ouro é um momento crucial, é o momento mais importante para que a gente tenha que abordar. Para tudo que você está fazendo e dar atenção. Ah, mas o proprietário tem visita agora. Vai dar atenção para aquele paciente, com aquela meta de correção que eu tenho que realmente recuperar nesse paciente. É isso que vai definir a sobrevida desse animalzinho. E é ali que eu vou atuar. É uma temperatura baixa, é uma hemodinâmica instável. Quantas vezes a gente não vê em outros regimes de internamento o paciente que fica dias com hipotensão, né? Isso não foi tratado,
né? Ou não foi acompanhado, né? Então, além disso, um outro ponto importante que eu falo para vocês é, a partir do momento que vocês identificam uma alteração, vocês iniciam a correção daquilo e depois o acompanhamento é tão importante quanto a identificação disso, né? Isso que é um dos pontos principais. E a gente não quer paciente com instabilidade hemodinâmica 2, 3 dias no internamento. A UTI, quando ela começou, ela vinha o paciente que estava no status muito grave. E hoje a gente conseguiu transformar essa cultura e essa percepção, né, da medicina veterinária, que a UTI ela não é só para o paciente instável, ela é para aquele que tem risco de descompensar. Por quê? Justamente porque eles vão ter períodos que eu preciso acompanhar esse paciente e intervir de forma muito mais assertiva e muito mais padronizada e sequencial nesse paciente, né? Esse é um dos grandes segredos de uma boa unidade de terapia intensiva. Ela consegue abordar muito mais rápido. Aquele paciente que então ficou 3 dias lá no internamento é aquele que já chega com uma lesão renal bem importante, né? Então essa empatia que eu sempre peço para vocês terem com os pacientes, né, isso talvez traga um pouquinho mais de um pouquinho mais de entendimento, né, sobre como eu realmente devo tratar esses pacientes. Pense que o paciente ele é de vocês, né? É uma responsabilidade muito grande isso, certo? Então esse é o primeiro período que a gente fala, né, chamado hora de ouro. A gente entendeu esse processo e agora gravem bem essa fórmula, tá, gente? Essa equação. Aqui está o grande segredo de vocês para a emergência, para a hemodinâmica, para a ventilação mecânica, que eu sei que é onde a gente vai chegar e vocês vão sair craque disso tudo. Mas esse é o conceito que eu quero que vocês peguem muito bem, tá? Por que que eu estou falando isso, gente? Porque toda vez quando a gente olha um paciente, a gente tem que pensar nele nesse contexto que envolve macro e micro circulação, tá? É a entrega de oxigênio. Sem oxigênio, ninguém vive. Sem hemodinâmica, ninguém vive. O organismo ele entra em falência. É natural. Sem oxigênio disponível, sem entrega disponível, a gente não consegue dar condição para a recuperação de qualquer alteração metabólica que a gente tenha. Então, esse é o ponto principal. Se vocês conseguirem entender bem essa fórmula, e a gente vai esmiuçar ela, vocês vão entender qualquer emergência, qualquer ventilação, qualquer instabilidade hemodinâmica. Vocês vão entender o porquê que vocês fazem provas de volume, por que vocês entram com vasopressores, por que vocês entram com inotrópicos positivos. Tudo tá aqui, gente. Tudo. Obviamente, a gente, depois que tiver esse conhecimento amplo sobre isso que está acontecendo, a gente vai evoluir depois, não só para a oferta, mas para o consumo de oxigênio também, tá? Mas esse primeiro passo no ABC padrão da nossa emergência, ele está envolvido nisso daqui. A gente vai ver tudo isso hoje, tá? É o deliver de oxigênio. D de deliver, entrega, e O2 de oxigênio, tá? O que essa equação diz pra gente? Que ela tem uma relação macrohemodinâmica, ou seja, o débito cardíaco. O débito cardíaco, pessoal, é tudo aquilo de sangue que sai do coração num determinado volume, num determinado tempo, tá? Então, pensem da seguinte maneira. Se o meu paciente chegou com um quadro de perda bem importante lá pra gente na UTI ou na minha emergência, o nível de consciência dele tá bom, mas a pressão dele tá baixa. O que é uma pressão baixa? Ou uma sistólica abaixo de 100, por exemplo, ou uma média abaixo de 65, tá? Esse paciente ele chega com essa instabilidade hemodinâmica e aí a primeira ação que a gente vai fazer é tentar recuperar essa pressão. Quando a gente recupera a pressão, a gente está tentando fazer com que o coração ele consiga ter mais volume, ele contraia mais e, consequentemente, gere mais débito cardíaco. A gente vai esmiuçar tanto o débito cardíaco, vocês vão entender os principais tipos de choque, por que ele ocorre quando ele está aumentado e quando ele está diminuído. Mas eu já abro aqui para vocês que a maioria dos perfis de choque, né, tirando a sepse numa determinada fase, todos os outros choques eles geram baixo débito cardíaco. Ou seja, ou o coração não está conseguindo jogar a quantidade de volume, né, porque ele não tem, ou ele não consegue contrair, não consegue expulsar aquele volume, ou porque ele fez uma vasodilatação generalizada e, de certa forma, o sangue não consegue circular. Ah, tudo bem, eu vou pensar nesse conceito macrohemodinâmico. Quando eu olho meu paciente na emergência, eu tenho que entender que eu tenho que dar oferta de oxigênio para ele. Junto com essa oferta de oxigênio, com essa macrohemodinâmica, que eu pensei na condição de débito cardíaco dele, eu também vou pensar que não adianta esse sangue circular se ele não tiver oxigênio. Então, o conteúdo arterial de oxigênio, e a gente também vai esmiuçar, fiquem tranquilos, tá? Ele é importante nesse processo. Se eu não tenho oferta garantida de oxigênio, não adianta eu circular. Ele vai fazer falência orgânica do mesmo jeito, porque a célula ela precisa respirar. Se a célula não tem oxigênio para respirar, a célula morre.
E toda vez que a gente atende uma emergência, vamos pensar num politraumatizado que perdeu o volume, alguma dessas alterações dentro dessa equação é onde eu vou precisar atuar. Ou eu vou trabalhar na macro dele, ou eu tenho que trabalhar na micro. E olha só que interessante, o paciente Yorkshire que chega com dispneia, vocês vão ver que a primeira intenção das pessoas é colocar o oxigênio. Mas quem sabe ele já tem oxigênio disponível. O problema dele não é no oxigênio em si. O problema dele, às vezes, é no CO2. Ou pior ainda, o problema não é que eu vá ofertar oxigênio ou não. É como eu vou ofertar esse oxigênio. Será que se ele tem uma restrição, uma obstrução de uma via respiratória, adianta eu atuar aqui? Adianta eu dar oxigênio para o paciente que está obstruído? Né? Então, tudo isso que a gente vai ver. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam que dentro desse processo existem padrões de atendimento diferentes. Existe sim uma forma assertiva de eu conduzir a minha abordagem nesse paciente. E essa forma se chama ABC. E aí a gente vê que quando a gente burla o ABC, a gente está dando oxigênio para o paciente que deveria estar sendo entubado. Quando a gente burla o ABC, a gente está dando volume para um paciente que a gente devia fazer controle de danos. Numa hemorragia ativa, por exemplo, uma perda importante de volume. Quando a gente burla um pouco esse processo de ABC, a gente está dando muito oxigênio, só que o problema dele não é conteúdo arterial de oxigênio, né? É a condição de CO2. Então, tudo isso a gente vai conversar. Mas gravem bem isso, essa entrega de oxigênio, ela é importante, tá? E é isso que a gente vai discutir daqui para frente. Existem algumas prioridades, vamos estabelecer algumas delas. É, eu queria que vocês abrissem um pouco o microfone e me falassem, dentro desses pacientes aqui, se chegassem todos juntos para você, ou se tivessem todos internados na UTI, quem que vocês atenderiam primeiro? O Bulldog inglês. Bulldog inglês. Braquicefálico, já tem uma restrição, uma impotência de via respiratória, geralmente vai ter uma condição de uma dificuldade de oxigenação, porque a gente está falando de entrega de oxigênio. É uma possibilidade. Alguém chutaria alguma outra? Podem chutar. Agora é a hora de vocês. Eu quero que vocês participem mesmo. Sem medo de errar. Então, tem vários riscos. A gente tem os braquicefálicos, filhote, os obesos e o idoso também. Então, depende. Depende. Isso é uma. Cada um tem seus riscos, né? Exatamente. Exatamente. Essa triagem ela é importante. Olha só. Por que eu estou falando disso, tá? Porque muitas vezes uma triagem de um paciente em emergência ele não envolve uma pessoa só. E às vezes o fato de pessoas mal treinadas, pessoas que não têm experiência, por exemplo, a triagem às vezes pode acontecer na recepção, né? Eu sempre conto um exemplo, uma vez que eu estava fazendo um plantão noturno e chegou uma senhorinha com um pacientinho no colo, em volta de uma toalha, e ela pediu por um atendimento clínico. E ela sentou, a recepção olhou o paciente, abriu a ficha dela, pediu para ela aguardar o próximo a fila de espera. E aí eu estava passando nesse atendimento, no plantão, correndo para lá e para cá, atendendo emergência, e de repente eu vi essa senhora e eu senti assim, cara, eu vou triar esse paciente. Né? E quando eu cheguei lá, eu abri a toalhinha, um paciente azul, né? Então a senhorinha não tinha o entendimento de que aquilo era grave, a recepção também, né? E aí, olha, esse paciente de emergência eu vou atender, infelizmente não deu tempo, tá? Mas isso acontece, essa triagem ela é importante. Às vezes ela é subjetiva. O especialista sempre vai tender a olhar para o lado dele. Então o paciente ele quebrou o fêmur e ele chega com a patinha toda quebrada. E o emergencista, que ainda não é uma realidade, mas Deus queira que logo logo já se torne, o emergencista veterinário vai olhar e vai falar assim: deixa a fratura. Agora, né? Não é deixa para sempre. Mas nesse primeiro momento eu vou abordar a possibilidade de ter um hemabdômen ou alguma outra alteração respiratória, um outro tipo de trauma que pode estar pior, gerando mais danos do que a fratura. Não, vamos botar na mesa e o ortopedista vai querer colocar na mesa e tirar o raio-x naquele momento sem o paciente estar compensado, não. É da experiência do ortopedista que fraturas de membro possam ser condições de urgência e que tem que diagnosticar rápido e corrigir rápido, né? Mas é subjetivo. O próprio internamento, muitas vezes, também está envolvido nesse processo. Existem algumas empresas que é o próprio internamento que atende a emergência, o código azul, às vezes é o clínico geral, né? Às vezes é a percepção do cliente. Ele vai chegar e ele vai falar que aquilo é uma emergência e não é. E um conselho que eu dou para vocês é até que se prove o contrário, aquele paciente é uma emergência. Até que a gente não tenha na mão algumas ferramentas que a gente vai conversar hoje, aquele paciente, mesmo abanando o rabo, porque está com uma fratura na unha, um sangramento de unha, aquilo é uma emergência. Às vezes, na percepção do cliente, é isso.
A enfermagem tem um outro ponto de vista, muitas vezes os auxiliares, eu conheço muitos auxiliares que abordam emergências muito bem, né? Só que quem manda mesmo é o paciente, é ele que vai dizer. E aí eu digo para vocês, existem muitos perfis de paciente abanando o rabinho dentro do canil e subjetivamente, visualmente, a gente coloca uma condição naquele paciente de que aquilo é uma emergência, de que aquilo não é uma emergência, e no outro dia o pacientinho está em óbito, tá? Os famosos choques ocultos. É importante falar que existe alguns pontos que eu tenho que olhar dentro disso? Sim. Por exemplo, dentro do perfil do paciente, e aqui vai uma das primeiras dicas, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar no número da besta, o 666, mas sempre quando forem abordar um paciente, pense que menos de 6 quilos, menos de 6 mil leucócitos e menos de 6 meses. Esses pacientes tendem a cursar uma evolução negativa dentro de uma emergência, de um evento fisiológico descompensado, cursar isso mais rápido para o óbito. Então, lembrem lá, 666, tá? Uma outra condição, aí aqui a gente já separa, né? Filhotes, por exemplo. Pacientes idosos, geralmente eles têm doenças, doenças crônicas já, que vão ou atrapalhar um pouquinho o processo de restauração orgânica, recuperação da urgência dele, da condição orgânica dele, né? Ou eles vão confundir a gente. Por que eu estou falando isso? Porque o intensivista, ele não olha a doença renal. Tem que falar isso com muito cuidado, tá? Porque depois vai vir os haters aí, vai detonar. Não é que ele não olha, óbvio que ele vai olhar e ele vai dar condição para aquilo. Mas ele não olha, por exemplo, a fratura. Ele não olha para pele do paciente, que está toda lacerada, por exemplo, no momento da... O intensivista, ele tem o dom de observar o contexto geral, pensando, eu preciso oxigenar tudo isso, que é o primeiro passo, que se eu não conseguir fazer com que isso aconteça, tudo vai virar disfunção orgânica. Às vezes, a doença de base levou ele até a UTI, e eu concordo. Mas muitas vezes, ela não é o ponto principal que eu tenho que abordar naquele momento. O paciente chega com quadro neurológico, gente, nem sempre o neurologista é porque ele tem alguma doença neurológica. Nem sempre é porque ele tem um problema neurológico. Às vezes é uma instabilidade hemodinâmica. Vocês vão ver que hemodinâmica e ventilação é a maior habilidade que o médico intensivista tem, porque ele pega essas duas coisas e ele consegue unir e pensar, qualquer processo metabólico precisa disso daqui bem ajustado. E eu posso ter qualquer disfunção orgânica se isso daqui não está funcional. Olha só como isso é importante, por isso que eu falei lá no começo, delivery de oxigênio, né? É a forma, eu olho o meu paciente em emergência, eu olho assim, como que eu posso entregar oxigênio para ele? Mas sim, existem alguns acrônimos que vão ajudar a gente também a triar o nosso paciente. Existem algumas tríades, por exemplo, a tríade do neonato, que eu vou prestar mais atenção, vão anotando, essas coisas são importantes. No neonato, gente, a minha abordagem de emergência, ou a ferramenta que eu quero buscar rápido, é baseado em três coisas: desidratação, hipotermia e hipoglicemia. Óbvio que a gente faz esse combo geral, mas sempre pense no neonato, né? Quando eu recupero isso, e é aquele momento milagroso, aquela hipoglicemia, mágico, você faz a glicose, ele volta, né? O nível de consciência dele estava tão rebaixado e ele volta a viver, traz a vida, é uma coisa incrível. Por quê? Porque a gente vai, através de algumas triagens, entender quais são os processos que podem estar mais em determinado perfil de espécie, ou determinado perfil, idade, tamanho, raça. Existem essas características. Quando a gente tem tudo isso na mão, a gente aborda muito melhor o nosso paciente. Mas aquele filhote que chegou convulsionando por hipoglicemia, ele não é um quadro neurológico. Ele tem um quadro neurológico, mas ele não é um neuropata. Vocês conseguiram entender um pouquinho sobre a forma como a gente vê? E sim, vai ter processos crônicos que vão levar o paciente até a UTI, obviamente a gente vai abordar em cima daquele processo. Mas talvez a abordagem seja um outro caminho, seja diferenciado. Num doente renal, a gente aborde diferente do que um tratamento ambulatorial. Num doente neuropata, a gente aborde ele dentro da UTI por outros caminhos e não com um tratamento ambulatorial, por exemplo. Né? Mas essas duas coisas unidas, elas são o suprassumo. Tá? Independente disso, essa triagem toda, ela começa aqui, em tudo isso que a gente está conversando. Isso é mais um bate-papo, é uma discussão mesmo para a gente tentar entender todos esses processos. Mas olha só como é importante. Uma educação continuada dentro de uma empresa, isso é um estudo, tá, gente?
dentro dos grandes hospitais que eles fazem a cada 6 meses, treinamento de emergência, sempre falando a mesma coisa, ajustando as manobras de RPC, ajustando os protocolos, ajustando os processos, fazendo treinamentos práticos de urgência e emergência, que são aqueles onde ninguém fica perdido. Não sei quem acompanhou aí o último processo que eu estava lá na UTI, a gente fez uma reanimação, foi uma coisa bem legal, né? Sempre precisa ter alguém liderando isso. É um momento que, se eu entrar e alguém já estiver liderando, eu nunca vou passar por cima de ninguém nessa liderança. Mas quando a equipe ela está bem formada, isso reduz em 60% a mortalidade. Olha o quanto a gente trazendo informações como essa, a gente pode reduzir a mortalidade dos nossos pacientes, certo? Determinar as prioridades ou essas tríades que a gente conversou um pouco. Quem que morre mais? Eu acho que é o bulldog, eu acho que é o gato, né? Tudo vai depender mesmo do paciente. Mas o felino, por exemplo, então a gente falou do braquicefálico, que é importante essa restauração de patência de via aérea, de temperatura, que eles hiperaquecem, o neonato da hipoglicemia, da hipotermia e da desidratação, né? No paciente idoso, da cronicidade, que pode estar, sim, trazendo ele para dentro dos nossos regimes de urgência e emergência, mas a gente vai atuar neles com protocolos padrões também, mas sempre é importante pensar que esses pacientes eles têm outras doenças, né, geralmente crônicas. O obeso também, maior tempo de recuperação, maior dificuldade de abordagem nesses pacientes, né? E os gatos? Gatos, existe uma tríade do felino. A gente vai falar também dentro desse treinamento sobre medicina felina crítica. Então a gente vai ter um dia que a gente só vai falar sobre gato, mas eu já adianto para vocês que hoje não é mais tríade, é quadrilátero, né? Da tríade da morte do felino, que é, a gente fala do felino, a gente fala dessa tríade, a gente fala de é, bradicardia, a gente fala de hipotensão, a gente fala de hipotermia, agora acidose metabólica no gato. Esses são os que morrem mais, né? Então são pacientes que a gente precisa realmente entender prioridades, tríades, né, e formas de abordagem para não deixar esses pacientes evoluírem para o óbito, certo? Por isso que a gente faz muitas vezes protocolos. E protocolos, eu sei que muita gente pensa que engessa as condutas, mas é aquilo que a gente está falando lá no começo da nossa aula, que se não existe um padrão de atendimento, cada um fala na língua que quiser. E às vezes é subjetivo, a gente não pode ter isso na emergência. A gente não pode passar por cima, pessoal, de pessoas que fizeram trabalhos enormes, demonstrando, olha, vai por esse caminho que esse caminho salva mais. A gente não pode passar, mas a minha vivência prática é essa, que assim funciona mais. Eu respeito, eu entendo, mas a gente não pode passar por cima de grandes trabalhos com um número X, um N enorme de pacientes que trouxeram alguma informação e falando assim, vai por esse caminho. Por isso que a gente define protocolos, para não ter uma falha de comunicação e cada um falar a sua própria linguagem, cada um achar que tem um jeito próprio de fazer, né? Então, para isso que serve essa padronização de protocolo. E organização de equipe, que é tudo isso que a gente está tentando ajustar durante essas conversas, durante todos esses treinamentos, tá? Então, o mais interessante, gente, que uma equipe que não é organizada é uma equipe que mata mais. Dói falar isso. Mas que nem a gente viu, educação continuada é tudo. E dentro de educação continuada, um dos processos que existem é a organização de uma equipe, né? Para que a gente consiga com que toda essa equipe possa, dentro dos sistemas de emergência, aconteceu dentro da UTI, ou aconteceu dentro da recepção, dentro do consultório, dentro da mesa de urgência, da sala de emergência, independente disso, o protocolo sempre vai ser o mesmo. O ABC padrão, que é o que a gente vai aprender, tá? Além desse protocolo, a gente vai conversar muito sobre o CAB, é quando a gente inverte, mas isso eu quero falar mais na aula de reanimação para vocês, né? Mas o mais importante é que essa organização, quando ela está bem fundamentada, a gente vai ganhar muito mais tempo, muito mais velocidade e muito mais qualidade na abordagem. E um outro protocolo que vocês sempre vão ouvir falar, na medicina humana eles chamam muito isso de MOVE, que é monitor oxigênio veia. Então eles falam mova para move, né? Mover para move, é uma forma de expressar que monitor oxigênio veia tem que estar em todo paciente que está com um evento fisiológico descompensado, tá certo? Até aqui tudo certo, pessoal? Então vamos lá, anunciou o nosso código azul. Esse é um acrônimo que a gente utiliza muito dentro da emergência para tentar identificar principais pontos que vão me ajudar nessa abordagem. Principais perguntas sobre aquele evento que vão me ajudar na minha abordagem, né? Esse capum, ele está relacionado, então, o C de cena. O que aconteceu? Sabe aquele papo de vamos, não é uma consulta,
especializada, não é uma consulta clínico geral. A emergência é uma consulta, mas ela é muito mais direcionada, ela é muito mais fast, muito mais rápida, né? Então essa emergência, esse Capom, ele ajuda a gente a tentar entender melhor essa emergência, abordar para depois conversar com o proprietário. Então alguns centros têm uma ficha de Capom, o paciente ele sobe direto para a sala de emergência, ele vai direto para a sala de emergência e o tutor preenche essa ficha, depois alguém pega e entrega lá para o emergencista naquele momento, né? Ou muitas vezes vai levar 20 segundos, 30 segundos para a gente perguntar essas coisas para o cliente. Às vezes o cliente está emocionalmente tão estável que ele também não consegue responder isso, ele quer falar bastante e a gente quer levar o paciente, não consegue levar o paciente porque está respondendo a muita pergunta, mas sempre que possível isso tem que ser um modelo de ficha, né, dentro de um processo de emergência, de um fluxo de emergência no ambiente intra-hospitalar, para a gente entender as principais perguntas, né, as principais situações que estão ocorrendo com aquele paciente. Sobre a cena, o que aconteceu, há quanto tempo, né? Alergia, se ele tem alergia a alguma medicação, se ele tem alergia a alguma coisa. Senão eu posso fazer uma medicação errada nesse paciente. Ah, ele já teve efeito extrapiramidal com a metoclopramida, por exemplo, com Plasil, né? Ah, ele tem alergia de pirona. Então isso é muito importante porque a gente vai utilizar muito recurso químico para poder abordar o nosso paciente, né? Passado e prenhez, né? O que aconteceu? Teve cirurgia recente. Ah, ele estava numa clínica, ele fez OSH há 10 dias atrás, agora chegou eviscerado, né? Ah, está prenho, quanto tempo de gestação? Passou mais de 60 dias de gestação? Não passou? Tudo isso são informações do passado, né? Se tem alguma doença crônica, isso tudo é importante. Última refeição, seja para eu ter que sedar um gato obstruído, né? Então, ter um pouco de cuidado em relação a isso, seja para identificar um paciente que tem uma possibilidade de dilatação vulvogástrica, uma torção gástrica. E medicamentos, né? Se toma algum medicamento de uso contínuo, se recentemente tomou algum medicamento. Então, tem muito tutor que durante emergência, e a gente em emergência, o pessoal ouve de tudo, tá? Muito tutor que o paciente chega lá numa condição muito estável e ele fala, de repente eu acho que ele comeu alguma coisa, algum remédio. E eles criam uma certa resistência de falar que pode ter sido um tarja preta, que, né? Existe uma certa resistência. Mas a gente tem que sempre tentar puxar no momento dessas emergências essa confiança com o cliente e falar, olha, tudo que você me falar vai ser importante para eu conduzir esse paciente, ou talvez até para a possibilidade de reverter. Vocês vão ver muito isso em casos de paciente que faz ingestão, né, de maconha, por exemplo, existe uma certa resistência, né? Então, tudo isso são coisas que a gente precisa direcionar muito bem nessas perguntas para conduzir o nosso paciente e continuar a nossa emergência. E olha só que interessante essa classificação de gravidade, tá? São 3 pontos importantes que vocês sempre vão olhar e que tem relação lá com o nosso DO2, com o nosso delivery de oxigênio, tá? Tudo que repercute na parte de oxigenação ou na parte hemodinâmica vai descompensar a parte central. Obviamente, o sistema autônomo ele é tão inteligente que ele é o último a se desligar. Então, gente, quando o paciente chega com instabilidade de consciência, com status de consciência alterado, é porque a coisa já está muito feia, tá? Principalmente felinos. A gente vai entender melhor essa parte do felino. Mas nível de consciência rebaixado não é normal. Nível de consciência rebaixado é representação de uma disfunção a nível generalizado, orgânico, que pode estar conduzindo ao paciente. Pense que o sistema autônomo é o último que ele quer desativar. Mas se ele está desativando, é porque a coisa está grave. Então sempre dê importância para essa parte neurológica, tá? Ao mesmo tempo, como que a gente pode reconhecer? Dentro do regime de emergência, através de uma escala chamada VDN, é a escala que o SAMU usa para verificação do status de consciência dos pacientes. Ela está relacionada a se o paciente está alerta, se ele está responsivo a estímulos verbais, que é o V, se ele está só responsivo a estímulos dolorosos, eu tenho que estimular a dor para ele responder, olhar, tentar me morder, alguma coisa assim, ou se ele não está responsivo. É uma escala muito rápida, existe um pouco, em alguns regimes de internação a gente amplia um pouco mais essa escala, mas para emergência eu acho que essa é uma escala ideal, né? A VDN está alerta, está visual, estímulo verbal, só responde com dor ou não responde, tá? E dentro da UTI a gente usa a escala de Glasgow modificada para a parte central, né? Essa escala de Glasgow traz bastante informação para a gente, né? Inclusive níveis de consciências rebaixados, a gente tem que usar manobras de neuroproteção. E olha só que eu coloquei lá dentro, tá? Paciente inconsciente, gente, obrigatoriamente eles precisam estar entubados. Quando a gente começar a falar um pouquinho mais de ventilação mecânica, vocês vão entender o porquê, tá? Mas existem receptores, quimiorreceptores centrais, que eles vão identificar eles vão disparar o meu drive respiratório através
de quimiorreceptores que recebem oxigênio, pH e CO2. São essas três substâncias que ele identifica, tá? Então, o paciente está inconsciente, ele perdeu essa capacidade de discernir melhor, né, de entender, interpretar melhor essa situação. O paciente que chega com trauma crânioencefálico, e a gente também vai falar de trauma crânioencefálico, né, esses pacientes, às vezes, eles chegam lá com sinais de Cushing, não sei se vocês já ouviram, né, hipertensão arterial, respiração apnêutica, bradicardia, tudo isso por conta de uma condição de instabilidade central. Perdeu essa capacidade, esse mecanismo, né, de manter tanto a questão de pressão arterial de forma adequada, quanto essa capacidade de ventilação, de drive respiratório. Então, paciente consciente, intubado e ventilado. Combinado? Ventilação mecânica, ela é neuroprotetora também. Muitos dos pacientes que a gente aborda, que eles têm aumento de CO2, agora eu não estou falando de oxigênio, o CO2 ele a nível central é muito mais nocivo do que a hipoxemia, por incrível que pareça. Então a hipercapnia é algo bem importante. Obviamente na urgência e emergência a gente não tem o hábito de dosagem de CO2. As coisas evoluindo, a gente tendo gasometrias de bancada, gasometrias rápidas, que hoje em dia a gente tem em alguns centros hospitalares, já ajuda até nas manobras de urgência e emergência. Né? Mas é mais um entendimento para vocês verem que rebaixamento de nível de consciência, né, ou status de consciência alterados, essa neuroproteção ela pode estar relacionada ou ao processo de intubação que eu faço, ou a ventilar mais o paciente para ter mais troca de CO2, né, ou a condição hemodinâmica, principalmente gato com instabilidade hemodinâmica, eles têm uma incapacidade central, eles refletem muito na condição central, tá? Então, instabilidade hemodinâmica gera quadros neurológicos. Por isso que a gente conversou lá no começo, de que muitas vezes essa abordagem que a gente faz no paciente que chega com quadro neurológico não é direcionar para o neurologista, é atuar em condição de troca, oxigênio, delivery de oxigênio, entrega de oxigênio, né? Se ele tem patência de via respiratória, se ele está com drive ventilatório, se não tiver, eu vou ajudar ele a ventilar. E como está o contexto hemodinâmico, se isso tudo está conseguindo circular e chegar para o nosso paciente. E o segundo ponto mais importante que a gente tem dentro dessa classificação de gravidade é a respeito da respiração do nosso paciente. Uma ideia que a gente vê na emergência, aqui a gente está falando de FAST, obviamente lá na UTI a gente tem a capacidade de ter índice gasométrico, de ter saturação do paciente, de ter outras formas, né, de interpretação como está a troca do paciente, mas na emergência eu gosto dessa classificação do gosto, não gosto e não posso, tá? Tá na dúvida? Olha como está o padrão respiratório do paciente. E aí você fala, gosto. Então tudo bem, não é uma condição grave nesse momento. Não é algo que eu preciso focar. Já vi a consciência, vou para a parte respiratória e depois vou para a hemodinâmica, tá? Ainda nessa parte respiratória, eu olhei e falei, olha, não gosto. É aquele paciente que está muito taquipneico, você vai auscultar ele. Muitas vezes você vai ver amplitude respiratória, porque algumas condições respiratórias eu preciso de manobras, e a gente vai ver isso no ABC, manobras de punção, por exemplo, que tem ocupação do espaço pleural, né? Ou existe uma incapacidade de troca mesmo, existe um edema, seja cardiogênico ou não, existe um processo de pneumonia, ou seja, qualquer coisa que está impedindo a troca, ele vai, como manobra compensatória, aumentar o padrão de respiração dele, tá? Então, não gosto dessa respiração? Pare e foque ali, tá? Agora eu vou para outras condições de investigação para ver o que está levando a essa respiração não muito positiva. Ou não posso, é aquele paciente que realmente está azul, é aquele paciente que está ortopneico já, implorando ar, pelo amor de Deus, e aí eu vou dar como objetivo na minha manobra de urgência, emergência, estabelecer aquele paciente através da respiração, da ventilação dele, tá bom? E o terceiro passo, por que eu estou falando isso, gente? É automático a gente na emergência, eu falo isso de forma generalizada, tá? Mas é automático a gente começar a fazer a tricotomia e pegar o acesso do paciente. E às vezes ele está com a respiração totalmente afetada, e ele precisa de uma intervenção naquele momento da parte respiratória antes da hemodinâmica, tá? Então isso é importante. Mas é automático, a gente se sente mais seguro, né, de certa forma, quando a gente tem a veia na mão. Né? E querendo ou não, o mover para move também é uma das condutas. A gente vai ter monitor, a gente vai ter oxigênio, a gente vai ter veia, tá? Mas sem oxigenação adequada, sem ventilação adequada, não adianta a gente pensar na hemodinâmica. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? É deixar de lado o acesso? Não. Mas é talvez dar foco e conduzir toda aquela interação da equipe a resolver antes a respiração e depois a hemodinâmica. É muito sutil, tá, gente? Eu falo isso num padrão de atendimento de emergência, com uma equipe ajudando, ou quando eu estou sozinho, tá? Obviamente, se eu tenho uma equipe mais ampla e eu já estou bem encaixado dentro do meu processo de respiração, tudo bem alguém ir pegando a veia, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala essas coisas, né? Que existe sempre uma má interpretaçãozinha, mas o que eu estou querendo dizer é
A gente vai dando foco, né? Essas são as prioridades que a gente vai olhar e depois vocês vão entender aonde a gente vai encaixar cada uma delas, tá? E a parte da hemodinâmica, através do pulso, como está o pulso no paciente, o tempo de preenchimento capilar. É por isso que vocês, né, sempre fazem essa avaliação do paciente, vão preencher lá na ficha de monitorização, de monitoração do paciente, como que tá as variações de temperatura, mucosa, e um ponto bem importante, né? E eu gostaria que vocês também adotassem isso nas manobras de estabilização do paciente de vocês, que é a ausculta abdominal, para ver se tem borborigmo ou não, tá? A gente precisa ter de 1 a 3 borborigmos, pelo menos, no intervalo de 1 minuto. Então, isso é uma forma importante para a gente ver se aquele paciente tem estabilidade hemodinâmica, ponto está gerando alguma disfunção orgânica, e um dos primeiros órgãos que sofre, principalmente no cão, que é o compartimento abdominal, vai ser lá o intestino, tá? Isso favorece translocação bacteriana, isso favorece alterações de pressão intraabdominal que vão repercutir na minha hemodinâmica, são vários fatores, tá? Mas são formas de analisar. Ah, e a pressão arterial, obviamente, que é a forma mais eficaz que eu tenho de avaliar o sistema cardiovascular, tá? Isso a gente não abre mão. Mas formas mais dinâmicas de interpretação da hemodinâmica, tudo isso tem que estar encaixado. Se algum desses tópicos estão desencaixados dentro do meu paciente, são metas e são correções que eu tenho que atentar, que eu tenho que olhar, tá bom? Então, perfusão periférica, gente. Ah, perfusão central tá ótima, a pressão arterial tá 100 essa histórica. E aí eu vejo pulso fraco, e aí eu vejo mucosa pálida, e aí eu vejo um delta de temperatura extremamente elevado. Eu não botei aqui, mas temperatura retal também é uma forma de avaliar sistema central de temperatura. Quando baixa a temperatura, é que a parte central já está lá no pé. Pense sempre o seguinte: o organismo é tão inteligente que qualquer evento fisiológico que ele passar, que ele precisa, de certa forma, da condição de entrega de oxigênio, lembra lá D, O2, ele vai fazer o quê? Como manobra, primeira manobra, vasoconstrição periférica. Ele fecha a periferia dele e ele vai atuar em órgão central. Ele vai atuar em circulação central. Tá? Então, quando a temperatura cai do paciente, olha só que importante, é porque a parte central já está extremamente afetada. A gente não vê a temperatura pelo reto. Se a temperatura está baixa, provavelmente toda essa parte abdominal ela já está num mecanismo de descompensação muito grande. Então, a gente não pode deixar passar. Isso traz para mim muita informação, mas a pressão tá boa, então não vou atuar? Vai. Isso são metas de correções. A gente também atua em microcirculação. Obviamente que a gente vai ainda fazer mais recurso, e aí entra a parte laboratorial dentro da urgência, né? O lactato, ele é um dos principais e mais utilizados, ele consegue avaliar esse contexto de microcirculação. É ele que vai dizer que, independente da pressão arterial ou não, se a célula está respirando ou não, é o lactato que faz isso. Junto com isso, além dessa condição, lembra lá que a gente falou delivery de oxigênio? Dentro do delivery de oxigênio, eu tenho conteúdo arterial de oxigênio. Estou envolvendo a macrohemodinâmica e eu estou envolvendo a microcirculação nessa entrega. E lá a gente vai, quando abrir o leque do conteúdo arterial de oxigênio, a gente vai ver que a hemoglobina ela tem um papel importante. Por isso que hematócrito, por isso que hemoglobina, hematócrito, sangue, hemácia tem que estar disponível. É manobra de urgência, eu fazer a recuperação, é gatilho. Quando eu tenho pouco hematócrito, pouco sangue, células vermelhas, pouco carreadores, né, transportadores de oxigênio, não adianta eu dar oxigênio para o paciente se ele não consegue carregar aquilo até a célula. O lactato vai me dar um indício. Olha, você precisa recuperar essa condição hemodinâmica. O hematócrito vai me ajudar a dizer, olha, existe capacidade de transporte, certo? E a proteína, que muitas das drogas que a gente usa, ela está relacionada a essa ligação proteica. Então, é uma avaliação que a gente faz com menos de 1 ml de sangue, a gente já tem lactato, hematócrito e proteína. Hoje está sendo definido, eu acredito que já tem já em consenso, que todo centro de urgência, todo hospital e clínica deva ter essas ferramentas laboratoriais básicas, né? E a gente ainda pode ampliar um pouco para o VetBlue, que também é um conceito que é utilizado dentro da urgência para buscar líquido livre, tá? Líquido livre em compartimento abdominal. Então eu bato o VetBlue, quem faz é o emergencista. Olha só que interessante, vocês são, a partir do momento que vocês fazem os cursos, habilitados, esses treinamentos, né, habilitados a fazer festa abdominal e torácico. O VetBlue ele envolve coração, tá? Então, o coração a gente vai ver também, né, que existem algumas tríades, que é a tríade de Beck, que dá sinais para a gente de que aquele paciente está tendo um tamponamento cardíaco e como a gente deve abordar na emergência. Mas o VetBlue, ele ajuda a entender como está a condição de contratilidade. Obviamente, hoje, quando a gente precisa de um recurso de imagem, já é feito a beira-leito dentro da UTI. Então, chama o pessoal da imagem, eles já sobem, já fazem um FAST abdominal, um FAST torácico. O objetivo do FAST
é sempre identificar, gente, líquido livre, tá? Porque líquido livre ocupa espaço. E quando ocupa espaço, eu preciso, além de saber está sendo ocupado com o quê, o quanto que isso está representando na minha condição geral. Líquido livre a nível abdominal, aumenta a pressão do abdômen, não tenho retorno venoso. E débito cardíaco, ele é diretamente proporcional a retorno venoso. A grande questão é que um é um leito de alta pressão que sai e o outro é um leito de baixa pressão que volta, mas a mesma quantidade de sangue que sai é a mesma que tem que voltar. Então, olha só, se ele passa num leito de baixa pressão, qualquer aumento de pressão maior a nível abdominal ou a nível torácico vai impedir esse retorno venoso. Olha só que interessante, parece que a gente vai falar também, vai ter uma aula só de hipertensão intraabdominal, tá, gente? Tem bastante coisa legal aqui que eu acho que vale a pena falar para vocês, né? Mas junto com isso, né, mais para trazer para vocês que dentro desse conceito laboratorial, a parte de laboratório de imagem auxilia muito na nossa abordagem emergencial para tentar entender. Ah, não tenho FAST, não tem problema. Aí a gente tem manobras de punção. Então, muitas vezes a gente está no plantão, o paciente está com dispneia, respiração curta, abafamento na ausculta. Gente, a parte de punção torácica, ela é uma manobra, a gente vai entrar lá no ABC e ver exatamente isso, mas ela é uma manobra, pessoal, de diagnóstico, tá? Então não tem problema, percam medo, né? Obviamente a gente tem que ter capacitação, prática envolvida antes da gente começar a usar essas manobras. Mas não tenham medo de usar isso, tá? Então esses são os recursos que eu posso dizer para vocês que estão relacionados à gravidade do paciente. E olha só que interessante, existe uma forma de triagem que a gente consegue classificar, se chama Quick SOFA. SOFA, na tradução, é um sistema, uma sequência de avaliação de disfunção orgânica, tá? Que eu consigo interpretar como que tá os principais pontos orgânicos que vão ou matar mais rápido ou que vão aumentar o meu tempo de tratamento, né? E olha lá, inclusive, esse QuickSoap é usado hoje em alguns sistemas de avaliação, critérios e alertas de sepse, tá? Mas nível de consciência rebaixado, respiração, ela entra nessa sequência de avaliação e a baixa pressão arterial. Se eu tenho dois dessas três alterações, eu já tenho um paciente ou que morre mais, ou eu já tenho um paciente que vai ter mais tempo de tratamento, tá? E se eu tenho uma só dessas alterações, é meta, é correção, é importante, né? Principalmente status mental, tudo é importante, né? A parte respiratória e hemodinâmica, é isso que vocês vão ter domínio, tá? Aquela equação que eu passei, delivery de oxigênio, é justamente, ó, a parte respiratória, é ela que garante essa entrega através do conteúdo arterial de oxigênio, é ela que faz essa troca para dissolver o oxigênio e deixar ele disponível no plasma, é a parte sanguínea, para que a gente consiga entender também que além de disponível esse oxigênio ele circule, e a parte central, que é o grande comandante de todo esse processo, que se tiver desativado, todas as outras vão de forma sequencial também desativar e gerar mais disfunção orgânica, tá certo? E a parte laboratorial, a gente gosta de falar bastante do lactato, mas também vimos quem faz o transporte dentro desse processo, mas o lactato ele é extremamente importante, tá, gente, nesse processo emergencial para tentar identificar e ter direcionamento sobre como que está a perfusão desse paciente. Tá? Ah, mas o paciente hepatopata tem o lactato mais aumentado. Sim. Ah, o paciente oncológico já vai ter o lactato mais aumentado. Sim. A questão é, eu não quero saber exatamente, obviamente é um trabalho muito legal que fala de prognóstico, né, relacionado ao nível do lactato, ao tamanho, ao aumento do lactato. Quanto maior lactato, maior era a mortalidade nesses pacientes, tá? Estudo veterinário do Rodrigo Rabelo. Mas ao mesmo tempo eu quero entender se a minha abordagem é eficaz. Por isso que eu faço o lactato. Se ele está 10 e eu atuei, fiz as minhas manobras de urgência e emergência que a gente vai conversar mais para frente, tá? Eu atuei nesse paciente e o lactato ele caiu, clareou lá 20%. A gente fala clareamento, mas é um conceito que está saindo já. Mas se esse lactato diminui, provavelmente é porque eu estou conseguindo ser um pouquinho mais assertivo, melhora um pouco o prognóstico do paciente, eu consegui estabelecer, de certa forma, naquele momento de urgência, aquilo que eu precisava, se a minha prova de carga respondeu ou não, se a minha oxigenoterapia está sendo efetiva ou não. Gente, é muito imediato, a gente não usa isso na UTI, tá? Usa também o lactato na UTI, mas a gente tem recurso, a gente vai fazer taxa de extração de oxigênio lá dentro da UTI. O que eu estou tentando passar para vocês é ferramentas de fácil aplicação e que nunca percam a questão básica, que nem a gente conversou lá no começo, tá? Nunca percam o básico de todos esses processos. Não adianta a gente vir aqui eu dar uma aula para vocês de hemogasometria, e a gente vai conversar também, que eu sei que vocês gostam, tá? Mas se a gente não entender o porquê que o sangue circula, como ele circula, o que é um débito cardíaco, o que é um conteúdo arterial de oxigênio, tá? E o lactato faz parte lá, importante desse processo, beleza? E eu tenho, juntamente essas classes,
né, de prioridades de abordagem. Isso aqui é mais utilizado para a parte emergencial mesmo, né? Eu vou só entrar nesse assunto porque eu sei que tem o pessoal da MyPet aqui também. Mas a classe 1 é aquele atendimento imediato. Obviamente existem padrões e classificações diferentes, então existem centros que classificam e treinam, né, de acordo com a classificação escolhida, o trabalho escolhido, alguma coisa assim, tá? Mas a classe 1 aqui para gente é atendimento imediato. Então quem quer o atendimento imediato? Ou é o paciente respiratório, ou é o paciente inconsciente, tá? Aqui eu botei como inconsciente que ele precisa de intubação imediata, né? E o respiratório, gente, ele já entra aqui na classe 2 pra gente, se vocês verem, ó, ele vai seguir essa sequência. Então a gente está falando, a gente está seguindo uma sequência para entendimento sobre aquilo que a gente está classificando, triando, entendendo a gravidade, tá? Mas a classe 2 ela está representada no paciente que eu preciso atender, eu preciso abordar ele de 5 a 10 minutos. Geralmente é o respiratório. Eu não estou falando da apneia aqui, a apneia entra lá em classe 1. Assim como tudo que não está fazendo, ou apneia ou inconsciência, tá? Esses dois é classe 1 imediato. Já o paciente, então, classe 2, eu preciso de uma manobra rápida. Chegou lá para nós, um paciente estrupiado com evisceração. E chegou um paciente para gente, dispineico, ortopineico, azul, pedindo oxigênio. Quem vocês atenderiam primeiro? O que está todo ensanguentado, com as vísceras para fora, ou o paciente com alteração respiratória, cianótico, não saturando bem? Exatamente. Bom vocês falarem, tá? Vocês devem estar tudo dormindo já, né, gente? Já estou encerrando aqui, tá? Mas, Eu acho que o com alteração respiratória. exatamente, sempre vai ser o respiratório, tá? Ele entra como prioridade mesmo. Não adianta a gente intervir na parte de controle de danos. A gente vai falar que sim, mas só na hemorragia ativa, tá? Mas fora isso, o respiratório ele tem classificação e gravidade maior do que qualquer outro paciente, tá bom? Ah, salvo exceção, pacientes em parada cardiorrespiratória, pacientes inconscientes, pacientes em apneia, essas coisas assim, tá? Classe 3 eu tenho que atender de 2 a 3 horas. Gente, a gente está falando de sistema de classificação que é usado em centros de emergência. Então pense que dentro de sistemas de emergência, lá no Cajuru, é emergência atrás da outra. A gente não tem muito essa realidade, mas se um dia vocês se depararem, eu já me deparei com 4 emergências ao mesmo tempo no meu plantão, você tem que saber classificar esses pacientes. Se dentro da nossa UTI, 4 pacientes descompensam na mesma hora, a gente precisa saber quem que a gente vai abordar, né? É um critério, mas obviamente eu não vou, o paciente é em instabilidade hemodinâmica, eu vou ficar esperando 2, 3 horas, então eu vou sair para o meu almoço e depois eu venho e faço uma prova de carga. Não, não é isso, tá, pessoal? É só para a gente conseguir entender o porquê que essas classificações existem e olha só como elas vão dando prioridade, seja para a parte neurológica central, seja para a parte respiratória e depois para a parte hemodinâmica, para a gente perder um pouco aquela mentalidade, aquela ideia que a gente tem de que tudo está na pressão arterial. E não, existem muitas outras coisas além da pressão arterial, tá certo? E aí que a gente inicia um protocolo padrão que sempre vai priorizar a entrada de ar do paciente, depois a troca efetiva, né, entre oxigênio e CO2, e depois a circulação. A gente faz tudo isso na mesma emergência, tá, gente? No mesmo período, na mesma hora, mas o que, que eu quero chamar a atenção para vocês? Que patência de via respiratória, ela é mais importante do que oxigenar. Poxa, Daniel, não, tudo é importante. Sim, tudo é importante. Mas se o teu paciente não tem patência, não adianta você oxigenar. Se o teu paciente não tem boa troca, boa ventilação, B de boa ventilação, não adianta você ficar circulando. Então, tudo é padronizado, por isso que existe um protocolo. E é sobre esse protocolo que a gente vai conversar. Não hoje, tá, gente? Eu gravei já umas 2 aulas que eu vou deixar disponível. Essa semana eu subo lá pro Geração VET, tá? Porque eu sei que vocês já estão bem cansados. Mas toda segunda-feira, então, a gente vai deixar marcado e ajustado para as 8h30 a gente falar 1 horinha, 2 horinhas sobre esses protocolos, esses processos. Eu acredito, pessoal, que além daquilo que eu gravar, se vocês verem certinho lá no Geração VET, né, se vocês entenderem bem, vocês vão entender o porquê desse processo. Na hora que a gente falar, que provavelmente vai ser daqui 2, 3 semanas, sobre a hemogasometria e a ventilação mecânica, acho que o entendimento de vocês vai estar muito mais facilitado, tá? Então não deixem de ver, aproveitem. Tudo isso que eu estou falando, não que eu saiba tudo, mas são horas de estudo, cursos e treinamentos, eu estou disponibilizando isso de coração aberto. Tudo que eu souber na vida eu vou deixar dentro desse geraçãovet.com.br, tá? E sem intuito financeiro nenhum, simplesmente pelo fato de que eu quero que todo mundo possa ter acesso a essas informações que me ajudaram
e ajudaram pacientes e me ajudaram na minha carreira profissional, né, nos meus resultados, não só resultado financeiro, eu estou falando de resultado de valor e tudo mais que está envolvido, tá bom? Eu quero que vocês transbordem mesmo, quero que vocês fiquem com Deus essa semana, que vocês descansem bastante. Sempre quando eu for, quem não tiver meu Instagram, ou no próprio grupo, não sei se a gente faz, mas estou pensando aqui se a gente faz um grupo de quando for, para vocês não terem que ficar acessando o site, para vocês ficarem vendo toda vez que for alimentado lá de conteúdo, podem chamar e indicar para quem vocês quiserem também isso daí, tá bom? Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa primeira nossa conversa, que foi bem light. Não sei se eu decepcionei pelo fato de não falar da hemodinâmica aplicada, mas na próxima semana eu já estou dizendo para vocês que a coisa vai esquentar, tá? Mas tem alguma pergunta até agora, gente? Não? Sossegado? Então eu só queria aproveitar que a Adri está aí, ela não pode falar nem ouvir, nem escrever, não, ouvir ela pode, né? Ela não pode falar nem abrir imagem, mas eu queria apresentar a Adri para vocês. A Ok não está aqui, mas a Ok também está entrando dentro da UTI. Sejam bem-vindas, né? Já temos aí uma equipe, um time bem forte na UTI. Eu tenho certeza que a Adri e a Ok vão ficar bem à vontade lá dentro, vão, da mesma maneira como elas vão trazer conhecimento, elas vão aprender muita coisa. Eu acho que esse é o objetivo da vida, essa questão, essa relação de troca, que ela tem que existir mesmo, tá? Eu sei que todo mundo aqui tem alguma coisa muito legal para oferecer, então não deixem qualquer tipo de crença limitar vocês, tá? Sempre falem, perguntem. A maior chave que vocês têm na mão é pergunta, tá? Então façam perguntas para vocês mesmos, façam perguntas para mim, façam perguntas para todo mundo que está aí, façam perguntas sobre o universo, sobre a terapia intensiva, sobre a ventilação mecânica, sobre por que tudo isso está acontecendo. Essa é a ferramenta mais importante que o ser humano pode ter, tá? Quem pergunta, conquista. Quem não pergunta, permanece no mesmo lugar para sempre, tá? Nota esses códigos aí e a gente vai conversando na próxima semana, tá certo? Um beijo grande para todo mundo e até semana que vem.